Boas pessoal, sou o João Pedro e pratico bushcraft e técnicas de sobrevivência. Hoje venho aqui falar dos 5 Cs da sobrevivência. Os 5 Cs da sobrevivência são uma mnemónica que foi criada para facilitar a memorização dos 5 tipos de itens que são indispensáveis numa mochila ou kit de sobrevivência. Os 5 Cs da sobrevivência são em inglês Cutting Tool, Combustion, Container, Cordas and Cover. Para português traduz para corte, combustão, cantil ou recipiente, corda e cobertura. O porquê da escolha destes itens? São itens importantes que dão acesso facilitado a prioridades da nossa sobrevivência, como abrigo, água, fogo e comida. A escolha destes itens também consiste na dificuldade de confecção dos mesmos no mato. É difícil fazer no mato, por exemplo, uma faca, um instrumento de corte, e demora muito tempo e requer o conhecimento para fazer uma faca e nunca vai ficar com a mesma eficácia de uma que levamos de casa. Assim como um cantil, por exemplo, é a mesma coisa. Qualquer um destes itens é difícil de fazer no mato. A faca. As características para uma faca de sobrevivência é terem uma espiga completa, serem full tank, serem robustas, terem uma boa retenção de fio e principalmente aqui o dorso cego. Se o dorso for cego permite-nos, por exemplo, partir madeira mais facilmente e para mim então estas são as características principais numa faca de sobrevivência. Para que é que serve uma faca no mato? A faca serve, por exemplo, para abrir caminho, fazer fogueiras e abrigos, preparar alimentos, caçar e até autodefesa, entre outras coisas. Aqui da combustão, escolhi a pederneira por ser um item mais durável. É um item que faz fogo até molhado, mesmo que caia numa poça de água ou apanhe chuva. Facilmente dá para fazer faíscas e ter um fogo. É importante aprender a utilizá-la em diversas situações e testar várias vezes o fogo. O fogo por fricção e outros meios idênticos não são fáceis de fazer e levam muito tempo e no final até podem falhar. O fogo permite cozinhar, por exemplo, carne e peixe e preservá-los pelo fumo ou secagem. Também permite aquecer o corpo, secar a roupa caso fique molhada. Permite a iluminação e até defesa contra animais. Aqui sobre o container, o cantil, de preferência ser metálico, de inox ou titânio, por exemplo, é uma mais-valia, pois podemos ferver água nele. Um cantil permite então transportar a água, ferver e até mesmo cozinhar. Neste caso até tem uma caneca que permite cozinhar e também, por exemplo, se fervermos água no cantil, podemos aguardar na caneca que arrefeça e dá mais versatilidade ao cantil. De preferência de 1 litro, este não tem 1 litro, tem 1 litro e 100, mas de preferência 1 litro para poder utilizar com a Jaco Teves, para purificar quimicamente a água. Aqui a rolha é importante ter uma linha para não se perder, porque se perdermos a rolha perdemos a eficácia do transporte da água. Como corda, o paracord é uma boa opção para corda de emergência, pois é muito resistente e é composto por vários filamentos, cerca de 7, que podem ser usados como linha de pesca ou para reparação da roupa, por exemplo. A corda permite construir abrigo e instrumentos de amarração, montar, por exemplo, também armadilhas e pescar, por exemplo, caçar, pescar. E para mim, existem muitos itens que podem ser utilizados como corda. Para mim o paracord é o melhor para ter como corda então de emergência. Sobre a cobertura, pode ser utilizada, por exemplo, uma lona, um tarpa ou um poncho, assim como improvisar abrigo com uma manta térmica. É fundamental para a proteção contra intempéries, por exemplo, para proteger do sol, como da chuva e do vento. Também pode servir para coletar água e
aplicar diversas técnicas de sobrevivência. Todos estes itens requerem, para além de termos os itens, outros conhecimentos e basicamente é preciso improvisar em certas situações. É muito importante improvisar e ter o conhecimento. No meio urbano, optamos sempre por equipamentos mais leves, mais discretos, de dimensões mais pequenas. Por exemplo, optamos por uma navalha para um instrumento de corte, uma navalha inferior a 10 cm na lei portuguesa, para ir para diversos sítios. Também podemos optar por um multitool, que tem diversas formas de corte, como a navalha. Também temos aqui, por exemplo, uma tesoura, que é útil em diversas situações. Para cortar, por exemplo, o cinto de segurança, uma faca serralhada é muito útil, e para uma situação urbana de emergência, temos um acidente, cortamos o cinto. Existem inúmeras ferramentas que podem utilizar, e aqui como ferramenta principal também temos o alicate, por isso é que o multitool é importante transportar. No meu caso, diariamente no bolso mesmo, utilizo aqui o Signal, que tem dimensões pequenas, e também tem um alicate forte, tem o serrilhado, que também facilmente corta um cinto de segurança, apesar de existirem outras ferramentas. Estou a mostrar apenas uma de cada categoria. Aqui, como combustão, é sempre importante levar, por exemplo, um isqueiro. Em meio urbano, penso que seja melhor do que mesmo uma pederneira para utilizar, apesar de já ter utilizado a pederneira para acender o fogão, por exemplo, porque não tinha um destes e andava sempre com isto no bolso e acendia o fogão com a pederneira. Para o container, o recipiente, em meio urbano podemos utilizar uma garrafa de plástico, das pequeninas, ou por exemplo um cantil mais discreto, assim mais pequeno. Este tem 1 litro exatamente, e já o utilizei muito no mato, mas está aqui a servir de exemplo. Como corda, podemos transportar, por exemplo, paracord numa forma de pulseiro, e está constantemente comigo, e é uma forma de ter cerca de 2 metros de paracord. Também podemos transportar o fio dental, que é numa forma mais minimalista de ter amarração. Como um item para a cobertura, podemos, assim, numa forma compacta, levar uma manta aluminizada, ou 2, ou até 3, para uma situação de emergência. Pode ser útil transportar mais do que uma manta aluminizada, que dá para diversas funções. Também podemos transportar um poncho. Na cidade, penso que seja mais compacto para nós transportarmos, e em ambos os itens, tanto na manta aluminizada como no poncho, dá para fazer proteção da chuva, por exemplo, como montar um abrigo de emergência. Bem, pessoal, por hoje é tudo. Falámos aqui então dos 5 Cs da sobrevivência, e até um próximo vídeo.